Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe a vida e o lar de todos vocês. Amém? Meus irmãos, vou fazer uma leitura para vocês hoje, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, que nos fala um pouco sobre a terra, sobre o mundo. Muitos de nós não acreditamos que esta terra vai ter fim, né? Muitos de nós achamos que aqui sempre vai existir, nunca vai acabar. Gerações virão sobre gerações e assim consecutivamente, né? Mas também existe aquelas pessoas, assim como eu, que leio, que estudo a Bíblia e acredito que a Bíblia foi inspirada por Jeová e as suas palavras foram deixadas aqui para nosso conhecimento e aprendizado. Então eu creio e acredito nestas escrituras, nestas palavras. Então eu vou estar lendo para vocês também terem um pouco de conhecimento. E dentro do possível, quem quiser estar lendo, estudando na sua casa, com a sua Bíblia, eu vou estar repetindo aqui o livro, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5 em diante. Tá bom? Então a leitura nos diz assim: pois, segundo o desejo deles, escapa-lhes este fato, de que desde a antiguidade havia céus, e uma terra sobressaindo compactamente a água, e no meio da água, pela palavra de Deus. E por esses meios, o mundo daquele tempo sofreu destruição, ao ser inundado pela água. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados para o fogo e estão sendo reservados para o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Então, meus irmãos, como vocês podem ver aqui na Escritura, desde a época do dilúvio, a Bíblia aqui nos fala que vai haver outra destruição. E que desta vez será por fogo. Será por fogo. No entanto, não vos escape este único fato, amados, que um só dia é para Jeová como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. Jeová não é vagaroso com respeito à sua promessa, conforme alguns consideram a vagarosidade, mas ele é paciente convosco, porque não deseja que alguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento.
Você vê o quão grande é o amor de Jeová. Existem tantas pessoas desmotivadas, sofrendo, passando grandes provações. E muitas vezes elas pedem para que o mundo acabe logo. Muitas vezes elas pedem para que Deus os tire a vida, porque eles já não aguentam mais sofrer. Só que, meus irmãos, falamos isso no auge da nossa dor, no auge do nosso cansaço. Porque muitas são as provações. Muitas. Da mesma forma, irmãos, que hoje eu passo também provações. Ultimamente eu estou passando umas provações tão fortes, mas nem por isso eu vou desacreditar no meu Deus. Nem por isso eu vou pedir para que o meu Deus me tire a vida. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu peço a Deus que me dê forças. Eu peço a Deus que me estabeleça de pé, para que eu vença essa batalha. Muito de nós achamos, irmãos, que as provas, que o sofrimento, que as batalhas vêm do inimigo, vêm de Satanás. Só que muitas provas, vou falar por mim, pela minha constatação, pelo meu aprendizado. Muitas provas não vêm de Satanás, não vêm de... Muitas provas, muitos sofrimentos, eles nada mais são do que as nossas escolhas erradas. Nada mais são do que nossas decisões tomadas da forma errada. É aquela velha questão. Aqui se planta, aqui se colhe. Deus, Ele nos dá, nos concede o livre arbítrio para que a gente faça e opine no que nós acharmos melhor para nós mesmos. Só que nós nos esquecemos, nós não nos preocupamos com as consequências. Quantas vezes estamos em caminhos corretos, em caminhos certos, e optamos em mudar a direção para o que é errado. Muitas vezes para o caminho da perdição. Deixamos o nosso desejo da carne tomar conta. E quando nós temos um pouco de conhecimento das Escrituras, sabemos que o desejo da carne nos corrói, nos fazem tomar a decisão errada. Muitas vezes deixamos de nos orientarmos com Deus e passamos a nos orientarmos com conselhos de pessoas iníquas.
com conselhos de pessoas invejosas. Aí o resultado, a consequência disso, é o sofrimento. São as batalhas difíceis. Porque você pode ver, eu vou dar um exemplo. Você cavucar um buraco é fácil. É só pegar uma pá, pegar uma enxada e cavucá-lo. Só que se você pode ver que é mais fácil você cavucar um buraco do que você transportar a terra para outro local. Não é verdade? Então a vida da gente, ela é assim. Muitas coisas que fazemos, que optamos, nos tornam a nossa vida fácil, o nosso dia fácil. Mas e amanhã? E no futuro, as consequências? Será que analisamos? Será que refletimos? O quão grande será a batalha? O resultado? Então, muitas vezes devemos nos preocupar com isso. Criamos em nós um costume de achar que tudo é obra do maligno. Tudo é obra de Satanás. E esquecemos de analisar que muitas vezes o nosso sentimento, o nosso sofrimento, nada mais é do que resultado das nossas condutas, das nossas escolhas. Se escolhermos coisas boas, colheremos coisas boas. Se escolhermos o que não é bom, vamos colher o que não é bom. É a regra, é a lei. Existem provações que são manipuladas pelo maligno? Existe. Com certeza existe. Porque é a forma que Deus age para testar a nossa fé, para testar a nossa força, para testar a nossa confiança nele. É isso que acontece. Então não adianta dizermos que cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo, só que na prática fazemos tudo que o entristece, tudo que vai contra o seu ensinamento. E torno a dizer, o resultado disso é sofrimento, é padecer. E continuando a leitura, contudo, o dia de Jeová virá como ladrão, sendo que nele passarão os céus com som sibilante, mas os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nelas serão descobertas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que sorte de pessoas deveis ser em atos santos de conduta e em ações de devoção piedosa? Aguardando e tendo bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus, estando incendiados, serão dissolvidos
e os elementos, estando intensamente quentes, se derreterão. Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a sua promessa, e neste há de morar a justiça. Por isso, amados, visto que aguardais estas coisas, fazei o máximo para seres finalmente achados por ele sem mancha, nem mácula e em paz. Então, meus irmãos, é o que eu deixo para vocês hoje, desta leitura. A vida aqui na Terra, ela não é fácil. Ela é dividida entre o bem e entre o mal. Cabe a cada um de nós escolhermos o que queremos para nós. E como diz as Escrituras, que devemos nos atentar para quando esse dia chegar, estejamos prontos para serem vistos por Deus. Não é verdade? Então, persevere, lute, tente ao máximo, tente o impossível, pois ainda há tempo, pois Ele tem nos concedido esse tempo, para que venhamos a retirar de dentro de nós o que não é bom, o que não o alegra. É fácil? Não, não é. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas não é impossível. Não é impossível. Imaginem, irmãos, se pessoas que vivem na fé, que pregam a palavra, que vivem para o Senhor, se elas são testadas, se elas são provadas, assim como o Filho do Criador, assim como Jesus Cristo foi provado, foi tentado no deserto. Imagina nós, que não somos nada, que somos pequeno, mas torno a dizer, para o Senhor nada é impossível. E Ele sabe das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas dificuldades. E pode ter certeza que por mais desanimado, por mais desmotivado que você esteja em meio a estas batalhas, Ele está contigo. Olhe para você mesmo e observe a grandeza de Deus na sua vida. Se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você está de pé. Você tem olhos, você tem audição, você está de pé, você tem vida. Então, isso quer dizer que Deus está contigo. Deus está contigo. Então, persevere, lute, que pode ter certeza que quando chegar a vida do Senhor, todos nós vamos estar aptos, prontos para sermos recolhidos por Ele e termos a nossa salvação.
Amém? Meus irmãos, fiquem com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo os proteja, os guarde e os abençoe. Amém? Até o próximo vídeo.